está? Normalmente também. O microfone não é a parte mais importante, que a minha voz, apesar de hoje estar a falhar um bocadinho, normalmente projeta bem. Obrigado pelo convite aqui ao Vítor e é um prazer estar aqui convosco. O meu nome é João Esteves, tenho 48 anos e este é o meu primeiro projeto de empreendedorismo, que cofundei com mais 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. E vou-vos falar do que é Diverge, falar-vos um bocadinho do meu percurso até aqui, porque acho que é relevante também pelo que têm sido os desafios do empreendedorismo e pelas lições, umas boas que trouxe, umas que depois tive que rever. O meu percurso foi, acima de tudo, corporativo. Eu trabalhei sempre em posições de marketing, comunicação e gestão, na Unilever, com Lipton Ice Tea, estive na Lego, na Dinamarca, durante 5 anos, a desenvolver novas linhas de produto para crianças dos 6 aos 10 anos. Voltei depois para Portugal, geri uma agência de comunicação, fui diretor de marketing da Superboc durante 6 anos e acabei depois, antes de começar a Diverge, os últimos 3 anos como diretor de marketing na Sport Zone. A Diverge surge de eu ter identificado, surge porque já estava, sempre procurei deixar marca nas marcas onde trabalhei, acrescentar um capítulo à história das marcas e achei que estava na altura de tentar criar um livro novo. E, portanto, decidi criar, com estes meus amigos, a Diverge. A Diverge, como vocês vão ver, trabalha numa área específica que são sneakers. E sneakers com propósito. Sneakers, peço desculpa, o inglesismo. É que em Portugal eu tenho sempre um problema, conforme da área do país em que estou, sapatilhas a norte, ténis a sul, e então os sneakers abreviam, também é o nome mais corriqueiramente usado, e portanto, mas ténis, aqui estamos em ténis. Ténis porquê? Porque vi na Sport Zone, só para vocês perceberem como é que as coisas encaixam. Havia uma vontade desde há muito da minha parte de criar um projeto próprio, de me aventurar a fazer uma coisa de raiz. E ténis porque estava na Sport Zone e testemunhei vários fenómenos, que não vou detalhar aqui, em que os ténis passaram a estar muito mais presentes no nosso vestuário, mesmo em ocasiões formais. Eu costumo dizer, por exemplo, que se nós há 10 anos víssemos alguém a casar-se de ténis, ou era um diretor criativo de uma agência de publicidade, ou era um artista. Não era normal. Hoje, se vimos alguém a casar de ténis, provavelmente não pescamos os olhos. Só tentamos perceber quais ténis é que são e porque é que eles e não outros. E eu testemunhei, entre muitas mudanças, essa, e achei que havia espaço para criar uma marca que fizesse as coisas de maneira diferente do que o mercado, apesar desta transformação, continuava a fazer, que é o quê? Nós vamos à Sport Zone, vamos à Foot Locker, vamos a lojas, e as grandes marcas continuam a fazer tudo da mesma maneira. 20, 30 cores, que é o que realmente produzem em quantidade, em condições muito duvidosas de trabalho para quem os faz. E nós, enquanto consumidores, claro que há edições especiais, claro que há algumas marcas que já ofereciam customização, mas o que as grandes marcas realmente querem fazer é empurrar-nos para os 20 produtos que eles decidiram por nós que era o que ia estar disponível no outono-inverno ou na primavera-verão. E então nós achámos que havia espaço para criar uma marca diferente. Chamámos-lhe Diverge, eu não digo Diverge porque nós olhámos sempre para a criação de uma marca que fosse projetada para o mercado internacional, através do comércio eletrónico. E o Diverge vem de um poema de um poeta americano, que é o Robert Frost, que foi bastante popularizado no filme do Robin Williams, do Clube dos Poetas Mortos. É aquele poema de 2 caminhos num bosque, um está super trilhado, sabe-se onde é que vai dar, toda a gente já caminhou por ali, vai correr tudo bem, e há outro com mato, com coisas, com pouca clareza de onde é que vai dar, mas há ali um sentido de aventura, há ali um sentido de descoberta e de autodescoberta e de autoconhecimento. E o poema acaba com 2 roads diverged in the woods, and I went to the less traveled by, and that has made all the difference. Esta lógica de eu fui pelo caminho menos percorrido e isso fez, essa viagem foi tão importante ou mais do que o resultado dessa viagem. E é por isso que nos chamamos Diverge. Quisemos criar uma marca que calçasse todas as pessoas, e vocês são claramente exemplos disso, que estão a procurar trilhar o seu próprio caminho. E ter nos nossos ténis um símbolo desse caminho, que curiosamente também é usado para andar. Portanto, achámos que fazia sentido. Nascemos desde a gênese muito alinhados com objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Ou seja, quisemos não ser só Diverge de nome, não queremos só divergir de nome, quisemos divergir de atuação. E, portanto, fizemos
da marca, queríamos fazer da marca desde a primeira hora uma plataforma de autoexpressão da individualidade. Como diz o Jorge Palma na Terra dos Sonhos, aqui podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. E nós queríamos ser uma marca onde, seja eu quem for, goste eu do que gostar, posso fazer os meus ténis aqui. Ninguém vai julgar, ninguém vai dizer se são feios ou bonitos, eu vou fazer o que eu quero. E criámos uma marca, eu agora vou depois falar um bocado aqui dos vetores, que nasceu em 2019, já vendeu em 94 países, atualmente já vendeu em mais de 90 países, 95% das nossas vendas são para fora de Portugal, na verdade Portugal é o nosso quinto maior mercado, primeiro é os Estados Unidos, a seguir a Alemanha, e Reino Unido e Itália, Portugal em quinto. Já vamos falar, mas fruto do nosso trabalho também, fomos certificados enquanto B Corporation e enquanto IES pela Portugal Inovação Social, Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social, algo que muito nos orgulha. Como é que isto tudo se desenha? Temos aqui vários vetores de atuação. Dizia-vos que somos uma marca que procura empoderar o indivíduo e fazer dos sneakers, que sempre foram um instrumento de autoexpressão, o expoente máximo de autoexpressão. Eu poder passar a escrever coisas no sneaker, poder escolher as cores, os materiais, os modelos e customizar à minha vontade. Portanto, fizemos o que é hoje, vocês depois podem visitar o site e podem customizar e experimentar os vários modelos. Quisemos criar uma marca, um projeto que ligasse o mundo digital com o mundo físico. Isto porquê? Porque queríamos ter uma abordagem extraordinariamente responsável no que toca à produção. Não há sneakers sustentáveis, ok? Vocês não vão aqui ouvir falar de fazermos sneakers sustentáveis. Não há sneakers sustentáveis. Os sneakers vão consumir recursos, vão consumir energia. Por mais árvores que plante, aqueles sneakers não vão ser sustentáveis. Eu posso compensar o CO2 da produção, mas não vão ser sustentáveis. Nós gostamos mais de usar a palavra responsáveis. Como é que aqui estamos, o que é que estamos aqui a falar? Nós, apesar de vocês forem ao nosso site, verem lá mais de 200 modelos e cores diferentes, nós temos 0 produto acabado. Ou seja, nós não temos um único sneaker produzido. Vocês podem ir lá ver, eu posso-vos mostrar alguns que são sneakers que tendencialmente são muito escolhidos. Eu não tenho nenhum para vos dar, não tenho nenhum para vos oferecer. Este aqui, que tenho aqui, trouxe para a apresentação, é para levar para uma participante do programa que vos vou falar, que é a Yara. Isto o que é que permite? Permite endereçar um problema gravíssimo da indústria da moda, que é a sobreprodução. Caso não saibam, de acordo com o estudo da McKinsey, cerca de 10% do CO2 que a indústria da moda como um todo cria é devido à sobreprodução. O que é sobreprodução? Produtos que andam de loja em loja, de armazém a armazém, não têm procura do consumidor, não têm a nossa procura, ninguém os compra, e as marcas, na larga maioria dos casos, destroem-nos, novos, e põem-nos no deserto do Atacama, que normalmente vemos de 6 em 6 meses uma fotografia atualizada da superfície do deserto ocupada por... E como deserto do Atacama haverá múltiplas outras lixeiras, e isto é tudo CO2 que foi produzido, podia ter sido calçado, podia ter sido usado por alguém e foi destruído. E, portanto, nós quisemos, por princípio, só produzir por encomenda. Só produzimos o que vendemos. Mesmo que isso implica perder clientes. Porque às vezes temos pessoas, adoro os vossos sneakers, gostava muito de comprar, mas tenho um casamento daqui a 3 dias. O que é que posso fazer? Não pode fazer nada. Connosco, infelizmente, não vamos poder fazer. Não temos tempo para fazer. Produzimos só em Portugal, para endereçar outro problema, que é onde é que os sneakers são feitos e por quem, e acima de tudo, à custa de quem. Produzimos só em Portugal, em fábricas ou certificadas ou em vias de certificação por uma cultura de trabalho positiva e com instalações e condições de trabalho excelentes. É aquele tipo de coisas que, quer dizer, eles agora estão fechados, mas trabalhamos com 2 fábricas, é aquele tipo de coisa que se hoje estive a falar com uma conhecida minha na Delta, a falar que se ela quisesse ir comigo hoje às fábricas, tenho todo o gosto do mundo, porque as fábricas são luminosas, excelentes condições de trabalho, excelente organização, que é uma coisa que no mundo do calçado português não é assim tão comum. Somos muito competitivos no mercado do calçado enquanto indústria, mas não somos muito modernizados e não há muitos sítios que realmente, permitam uma expressão, possam ser apresentados, sem que não requer ali 50 explicações.
e acho que é um dos problemas da indústria do calçado em Portugal e a razão pela qual não consegue captar produtos de luxo e produtos de maior valor acrescentado, é porque é muito difícil trazer cá a Gucci ou o que for e apresentar-lhes algumas das fábricas. Podia apresentar as com quem trabalho, mas não há muitas as que eu já conheci que pudesse apresentar. É um dos problemas que nós temos também que endereçar enquanto país e enquanto indústria. Ora bem, uma marca de sneakers que quer calçar cada indivíduo de forma única, que produz de forma responsável, respeitando o ambiente e quem trabalha na indústria. Tínhamos uma plataforma que queríamos colocar ao serviço da comunidade, porque uma marca que nasce em 2019 e não pensa em ter um papel central na marca, na comunidade, para mim não está a fazer bem o seu trabalho. E se há coisa que eu aprendi no meu percurso corporativo, é que a atividade social, a responsabilidade social era sempre assim uma coisa que ficava para último em orçamento, para último nas equipas que eram constituídas, que normalmente eram pessoas que iam sendo direcionadas para o departamento, para eventualmente, no fim da sua carreira, saírem então da empresa. Portanto, nunca foi, na minha opinião, as marcas por onde passei nunca levaram realmente a responsabilidade social a sério. E nós queríamos criar um projeto que trabalhava uma comunidade em risco, são os jovens entre os 16 e 24 anos de idade em risco de exclusão social e pobreza, mas de uma forma completamente interligada com o DNA da marca, okay? Com o ADN da marca, que é a promoção da individualidade e o direito a ser quem nós somos e o direito a podermos existir e aspirar a um futuro com alguma ambição. E então criámos o Imagine. O que é o Imagine? É um convite que fazemos aos jovens e nós, equipa de empreendedores, equipa de gestores da Diverge, convidamos-los a entrar num programa em que nós damos aulas de capacitação em várias coisas, competências, vocês têm todos um background na área da psicologia, competências para a empregabilidade, questões de autoeficácia, autoconhecimento, comunicação não verbal, comunicação verbal. Bem, quisemos criar um programa de cerca de 8 a 10 sessões, cerca de 40 horas de capacitação, em modos variados, bootcamp ou semanalmente, conforme a dinâmica dos grupos, e em que tentamos dar competências para a empregabilidade e aulas de empreendedorismo, sobre marketing, como criar uma marca, como fazer uma campanha de publicidade. Como é que fazemos isto? Pois, dependendo de cada grupo de jovens, os grupos podem ir até 15 jovens, vamos diagnosticando o que é que eles precisam mais, como é que lhes podemos ser mais úteis. Infelizmente, até agora, temos dado mais capacitação em competências para a empregabilidade do que em empreendedorismo. Porque os jovens que têm passado pelo programa necessitam de mais ajuda nessa fase. Porque a verdade é que são jovens muito difíceis de captar, é uma idade de transição para a vida adulta em que os estímulos são enormes, as distrações constantes, e nós, felizmente, temos a nosso favor ter um produto que garante a continuidade deles, que é dar-lhes a hipótese de virem trabalhar connosco e, no fim, escolhem o modelo que gostam mais, como a Iara escolheu aqui. A Iara é uma rapariga da Adruana, no município de Cascais. Escolhe o modelo, escolhe as cores, escolhe os materiais, escolhe o que escreve aqui atrás, neste caso o nome dela, com o coração. E não só criou os seus sneakers, como depois do período de capacitação, eles criam os sneakers e são os modelos da campanha. São eles que dão a cara pela sua criação, são fotografados como modelos, portanto é um dia em que eles são modelos por um dia, é fotógrafo, estilista, maquilhadora, tudo. Vamos com armas e bagagens ter com eles. Eles, obviamente, é um dia de enorme festa, não é? Porque se sentem super empoderados, sentem que estão a mostrar o melhor lado deles e nós lançamos o sneaker deles no nosso site, com coleções de equipa a equipa. E sempre que os sneakers deles vendem, os deles não são customizáveis. O sneaker da Iara não é customizada. Porquê? Porque a Iara escolheu que ele fosse assim, para contar a história dela. E a história dela é que vem de uma comunidade cigana, quer lutar contra o estereótipo de as mulheres ciganas não podem ter futuro, não podem estudar, então ela está-se a esforçar para estar integrada na ludoteca da Adruana e também com outras comunidades, naquele caso, originárias da Guiné, para poder ter capacidade para seguir um percurso mais académico, ou pelo menos escolar.
o sneaker da Yara não é customizável porque é de autor. Não é? E sempre que o sneaker da Yara for vendido, 20 euros remetem para o grupo da Yara. Quando chegar a 100 euros por jovem, eles recebem automaticamente o dinheiro. Na prática, criamos-lhes aqui um micronegócio, mas não é bem com o objetivo de lhes vender fortunas ou de acharem que vão ter um rendimento adicional incrível. É uma desculpa. É uma desculpa para nós mantermos contacto com eles. É uma motivação. A maior motivação, com certeza, mas nunca lhes fazemos aquelas promessas de não, venham capacitar, venham trabalhar connosco e vocês vão enriquecer, porque aliás eu sou um empreendedor riquíssimo, isto vocês têm sorte de estar aqui comigo. Nunca. Fazemos exatamente o oposto, porque se há coisa que estes jovens precisam é de perceber que isto não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalho e resiliência, aliás, a Sandra, e que é possível, mas que dá muito trabalho e é uma montanha russa de emoções. Eu já volto a isso agora depois no fim. Mas, claro, a ideia de a Yara, vocês depois podem ver no site, a Yara está lá, em nome próprio. O Landscape, by Yara, tem lá o nome da Yara, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, porque é que escolheu estas cores, o que é que elas simbolizam para ela, porque é que ela fez este sneaker. E é a melhor maneira que eu podia conceber para mostrar o que a Diverge quer ser para o mundo, era dar a oportunidade a estes jovens em risco de exclusão social e pobreza, a oportunidade de usarem ténis para se apresentar ao mundo de forma aspiracional, ambiciosa e de futuro. Mas dizia que, na prática, este lançamento, portanto, todos os sneakers dos jovens que passaram por nós estão à venda no nosso site, é uma desculpa. Passamos a ter reuniões recorrentes de, então, como é que estão as vendas a correr? Olha, não estamos a vender muito, mas olha, a empresa também não está a vender muito agora porque é uma altura de não procura, não se preocupa. Mas então, como é que vocês estão? Então, já passaste de ano? Então, qual é o desafio agora? Estás a tentar fazer um part-time, então o que é que estás à procura? Mostra lá o CV. Este CV precisa aqui de uma ajuda. Vamos fazer uma sessão adicional de como fazer um bom CV. No fundo, é uma maneira de mantermos, de facto, o contacto. E temos sido capazes, agora estamos numa fase de expansão significativa, vamos estar a falar de até dentro de 2 anos e meio, 3, estarmos a chegar a mais entre 600 a 900 jovens. Portanto, estamos a fazer a equipa crescer e a ser capazes de prestar este projeto, apresentar este projeto a muitos jovens de norte a sul. Mas temos sido muito capazes de manter esta recorrência. O primeiro projeto, o piloto, foi feito com a Santa Casa da Misericórdia, foi feito com a Casa do Impacto, foi feito no Zambejal, onde houve, há uns meses atrás, os distúrbios, e onde eu já recorrentemente, há 5 anos que trabalhamos com eles, mantemos muito contacto com todos, e eu, assim que aquilo aconteceu, perguntei à malta como é que estamos, toda a gente vê lá que está tudo bem, não te preocupes. Fui jantar com eles lá a um restaurante fantástico que está lá no bairro, uma semana depois. Tivemos a refletir sobre o que é que tinha acontecido, como é que devia ser uma resposta, como é que eles se deviam organizar. Foi incrível, porque até uma delas, a Leandra, virou, pois estás a explicar exatamente aquilo que falámos há 5 anos atrás, que é a primeira mensagem tem que ter um funil para definir e depois um megafone para expandir. Eu até fiquei assim, tipo, uau. Ok? Há mensagens que ficam, de facto. E foi assim um momento assim de alguma emoção. E é o projeto que estamos agora a expandir, como vos dizia. Continuamos com muitos desafios, porque nós não desenhámos isto, quando desenhámos o Imagine, desenhámos com a generosidade de achar que o negócio de venda de sneakers iria permitir levantar recursos para eu não precisar de apoio de ninguém para fazer esta parte social. O negócio não foi tão rápido como eu esperaria, podemos falar de muitas coisas depois se quiserem, mas acima de tudo o que aconteceu foi que, devido a discussões entre a Meta, Facebook, Instagram, a Apple e uma data de coisas, o que antes funcionava muito bem para adquirir clientes online, deixou de funcionar tão bem, os custos de aquisição dispararam, portanto eu não pude escalar a operação comercial como gostaria. Mas o que depois me deparei é que havia muita gente a querer esta solução, nomeadamente câmaras municipais, inclusivamente algumas empresas e fundações dessas empresas. Por exemplo, estamos a acabar agora um programa com a Fundação Galp em Sines, que nos contratou para levar o projeto aos jovens de Sines. E então, eu também, apesar de não ter sido esse o desenho inicial, a verdade é que esses apoio principalmente também da Portugal Inovação Social, outra vez aqui representada pela Luísa, que permitiu que nós pudéssemos escalar a operação muito mais rapidamente, em vez de estarmos à espera que o negócio financiasse isso.
de facto temos tido muita procura por parte de câmaras, fundações, empresas, e inclusive fomos finalistas dos Prémios Sonai Educação, um dos 10 finalistas na primeira edição. Coisas que de facto vão-nos mostrando que estamos num caminho muito diferente e inovador, muito porque estamos à volta de ténis, e os ténis servem para captar estes jovens que são difíceis de cativar, porque primeiro naquela hora ou duas que me ficam a conhecer e que eu começo a falar de alguns temas, há de haver uma voz a dizer, pá, sério, mais 8 sessões destas, mais 10? Isto vai ser difícil. Ou então, eu, por exemplo, eu mudei algum discurso. Eu, às vezes dizia, pronto, isto são 40 horas de capacitação. Já deixei de dizer as horas. Passei, não, agora só digo o número de sessões. Já não digo horas. Mas a verdade é que depois, por acaso não está no filme que eu vos vou mostrar, mas a verdade é que eles depois dizem, isto passa muito rápido, porque a gente está a conversar, isto não são aulas, são conversas, são exercícios, são dinâmicas, e aquilo vai-se dinamizando. Mas a verdade é que há aquela voz de, a sério, vai ser 8, 10 sessões, 40 horas disto, mas depois há outra voz que lhes diz, mas não queres ter os ténis feitos? Não queres ter uns ténis que podes mostrar lá no bairro que estão à venda? Mas não queres ter uma oportunidade de repente receberes uma notificação e dizeres, olha, os teus ténis venderam em Nova Iorque? Nós tínhamos um jovem, que é o Daniel, que é aquele rapaz que está atrás ali do Ricardo, de t-shirt verde, que uma vez eu estava a falar com ele e ele dizia, João, outro dia estava na sala de aula e de repente o João mandou uma mensagem e eu virei para a professora, desculpe, posso gritar? Oh, Daniel, o que é que se passa? É que eu acabei de vender 4 sneakers em Nova Iorque. Para muitos destes jovens, pensar que podem vender uma coisa que eles fizeram, que eles escolheram as cores, que tem o nome deles, está a ser comprado, dar-lhes uma perspectiva do mundo que dificilmente eles teriam. Dificilmente eles teriam. E temos feito uma história muito bonita em conjunto. Um dos nossos sneakers mais vendidos foi feito por uma rapariga do grupo do Zambujal, que é a Cris, que a certa altura, só para vos dar aqui exemplos, como é que depois fomos dinamizando e criando histórias com estes jovens, não é? Tínhamos feito uma coleção, só um deles é que estava a vender, então fizemos uma reunião, então o que é que podemos fazer? Podemos fazer mais sneakers? Podem fazer mais sneakers, escolham lá. E ela perguntou, então o que é que está a vender mais? O que é que vende mais? Então vou fazer, dentro desse modelo, um sapato, um sneaker, parte de cima preta, sola branca, é só para aí o top 3 de vendas da empresa hoje em dia, não é? Porque ela, obviamente, foi inteligente, fez uma coisa super comercial e ela passou a ser a maior geradora de rendimento para aquele grupo. E faz tudo parte desta lógica de perceber o que é o empreendedorismo, perceber o que é a tentativa e erro, perceber que é um caminho que se vai fazendo. Antes de vos mostrar o vídeo que nós fizemos agora para mostrar a potenciais participantes, porque a maneira como isto funciona, nós trabalhamos com as câmaras e com associações e com entidades no terreno que nos sinalizam jovens e nós vamos lá apresentar o projeto. E inscreve-se quem quer, não há casting, inscreve-se quem quer, tem é que saber ao que vem, as 8, 10 sessões, que é um compromisso, que nada de vir à primeira e vir à última sessão fazer os sneakers, que isso não vai funcionar, tem que haver alguma consistência da parte dos jovens, mas antes de vos mostrar isto, partilhar, como vocês são todas empreendedoras a querer dar agora os primeiros passos, alguém como eu, com 48 anos, que só me iniciei no mundo do empreendedorismo, já estava nos 42, 43, o que é que foram assim, o que é que foi o maior desafio e qual foi a maior aprendizagem? O maior desafio, eu quando meti nisto, eu sempre trabalhei bastante, sempre fui alguém que, como queria mudar, acrescentar capítulos, não era só preencher o que me pediam, estava sempre a tentar fazer mais qualquer coisa. Portanto, não me assustava ter que trabalhar muito, não me assustava voltar a ser assistente de marketing e fazer um pouco de tudo. Estava preparado para isso. Não me assustava ter que trabalhar 7 dias por semana e não ter um dia de férias, porque, quer dizer, não dá mesmo para desligar, porque tem que ver o que é que se está a passar. E, portanto, estava preparado para isso tudo. Não estava preparado para a montanha russa de emoções que é ser empreendedor. E quando, eu não estou só a falar do clichê, pois, a montanha russa, há muitas emoções, umas coisas correm bem, outras correm mal. Eu também, para isso, estava mais ou menos preparado. Eu não estava preparado, para a montanha russa ser percorrida várias vezes a cada dia. Ok? Em que eu posso receber um e-mail às 10 da manhã e penso, isto, grande pinta, tenho aqui uma oportunidade incrível para um negócio, ou para uma parceria, ou para uma colaboração, ou o que seja. E às 10h15
recebo uma mensagem que diz, pronto, já foi tudo com o caraças. Já não tenho negócio. Isto foi o pior erro da minha vida. Ao meio-dia, um telefonema. Olha, isto afinal ainda vai. Às 2 da tarde, um e-mail. Pronto, estamos tramados. E isto tem requerido uma resiliência emocional muito grande. Muito grande. E acho que tenho a felicidade de termos criado um projeto em que todos nós contribuímos de maneiras diferentes para criar uma coisa bastante diferenciada, bastante única no panorama atual, mas isso não tem feito com que os desafios sejam mais pequenos ou menos ou em menor número, está bem? Portanto, o meu maior desafio foi de facto ter a capacidade de gerir a ansiedade, de gerir a energia para que se continue a andar como uma tartaruga, lentamente, mas sempre em frente. A minha maior aprendizagem, eu vim do mundo corporativo em que fazer um outdoor da Superboc tinha que passar por mim. E se fosse um bocadinho mais polémico, tinha que passar por mais olhos. Porque um erro numa grande marca, um erro processual numa grande coisa tem impactos em termos de relações públicas muito grandes, em termos potenciais de mercado muito grandes. Então eu habituei-me a fazer as coisas com muito cuidado, com muito detalhes, e a só pôr qualquer coisa cá fora quando a máquina estivesse super bem oleada. Não foi muito útil no empreendedorismo. Eu olho para trás nestes últimos 6 anos e a minha principal lição, que partilho agora convosco antes de vermos o vídeo, é que passei demasiado tempo a olhar para dentro, a ter tudo a funcionar muito bem, a garantir que a fábrica entrega no tempo que eu disse, que tem os materiais lá todos, que há um processo, que há um sistema de informação que eu consigo saber a encomenda que veio dos Estados Unidos, está em que fase, para quanto tempo é que demora para chegar lá, como é que estão os programas que eu já... E devia ter passado mais tempo a vender, a procurar negócio. Porque muitos dos problemas que acabei por ter que gerir, já vamos na nossa 3ª fábrica, porque isto é muito bonito o que eu vos acabei de contar, mas como imaginam, as fábricas não me estão todas a bater à porta para produzir. Porque as fábricas foram feitas para produzir 10.000 pares por dia, ou 1.000, 2.000, dependendo da dimensão das fábricas. Não é para fazer par a par. Portanto, teve que haver um processo de venda, de convencimento, de persuasão junto das fábricas. E, ao querer ter tudo a funcionar muito bem antes de ir para o mercado, é aquela coisa de, pá, eu agora vou convidar alguém para ir sair comigo pela primeira vez e começo, bem, então, olha, eu sou bipolar, o meu pai é alcoólico, a minha mãe tem a tendência de aparecer lá em casa com sei lá, queres ir sair comigo? Não vou ter muito sucesso. E nós estávamos a trazer as dores de cabeça antes de trazermos os benefícios. E, portanto, eu hoje teria feito, se há uma coisa que eu teria feito de forma diferente é, bora vender mais coisas. Às vezes vender sem ter, de facto, a máquina já montada. Mas com vendas, as máquinas alinham-se muito mais rapidamente. Percebem? Porque com vendas é muito mais fácil ter uma conversa. Versus, olha, eu tenho aqui este PowerPoint muito bom, tenho esta marca excepcional, uma estética incrível, impressionante, mas pronto, agora vamos lá começar. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Às tantas a relação degrada-se, porque do outro lado há alguém a querer fazer negócio. Não é? Portanto, o conselho que vos deixo, ainda que sejam em áreas maioritariamente de apoio, de serviço e tudo mais, procurem primeiro fontes de rendimento, procurem mercado para os vossos serviços e produtos, e tudo o resto tem mais possibilidade de ocorrer e de acontecer, porque já têm procura, já têm clientes, já têm pessoas que querem comprar o que vocês têm para oferecer. E a partir daí, tudo é mais fácil. Está bem? Deixo só aqui o vídeo, já agora para também ouvirem em primeira mão algumas das coisas que os miúdos disseram que já participaram connosco. Espero que gostem. Obrigado. Depois, dúvidas que tenham, estou à vossa disposição. Tá?
são bem fixes, são bem confortáveis, vocês podem ir ao site, personalizar, os ténis são feitos à mão e pá, é bem fixe. Nosso lema desde o início, ser diferente, fazer as coisas diferentes. Foi muito interativo, deu para conhecermos melhor uns aos outros, deu para me avaliar a mim próprio e essa autoavaliação que eu fiz foi uma coisa muito boa para mim de momento. Foi uma boa jornada. Gaste muita criatividade e imaginação. The story which follows could happen only in a dream.